Oi, Heleninha, estamos começando aqui mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Nath Oliveira, estou aqui com a minha amiga e sócia Amanda Reis, Oi, e também estamos com a nossa convidada. E o tema de hoje é como viver de freelas. Será que dá para viver assim? Como que vamos vamos conhecer. discutir isso? Ela que é artista e já fez o rosto de muitas mulheres de tela, transformou o seu hobby em profissão. Letícia Weister. Olá, Muito gente. obrigada por ter aceitado o nosso Bem-vinda. convite. Muito obrigada a vocês pelo convite, fiquei muito feliz. Ai, que bom. Estou muito animada. Vamos conhecer a sua história. Lê, conta pra gente como que foi, como que você, né, iniciou nesse mundo da beleza e dos freelas. Vamos lá. Bom, depois que a gente se formou na ETEC de moda, né? Gente, Quem já não vamos sabe, a gente deixar. estudou junta, tecnóloga em modelagem do vestuário. Isso. Eu e a Lei Isso. já trabalhamos até juntas. Eu descobri Nosso hoje. primeiro emprego. A Amanda descobriu hoje. Éramos conhecidos como It Gang, é isso. É isso aí, É isso. basicamente. Pessoas do bem. Exatamente, amadas. Depois que a gente trabalhou, tipo, estudou na ETEC, trabalhamos com Assistente de moda, estilo. assistente de estilista e tudo mais, eu fui descobrindo o que realmente eu gostava, que na real não era exatamente essa parte da moda, do tipo de criação de roupa. Eu gostava, sim, Desenvolvimento. desenvolvimento, exatamente. Uhum. Eu gostava de uma parte de criação e acho que pra mim era uma coisa um pouco mais lúdica. E aí eu descobri que de fato dava pra ser maquiadora, que era uma coisa que na época eu pensava assim, meu, essa coisa de maquiadora é tipo pra pouquíssimas pessoas. E de fato isso era um pensamento meu, que hoje em dia eu Aham. falo assim, é um pensamento muito pequeno, mas talvez pra quase 12 anos atrás, Uhum. é, sei lá, é de se pensar. A gente não tinha tanta informação e não tinha tanta tecnologia que colocava a gente dentro desse E acho lugar. que também pode ser que não era todo lugar que tinha, porque hoje, por exemplo, o Instagram, ele possibilita muitas pessoas fazerem um editorial de moda. Antes era tipo a Sim. Vogue que ia fazer um negócio desse. Exatamente. Não era tão Tipo, acessível, né? hoje pequenas marcas conseguem fazer os seus editoriais Uhum. independente da grande grana que elas têm ou da pouca grana, assim. Isso. Sim. Aham. E nisso eu fui descobrindo, e aí eu fiz o meu primeiro curso de maquiagem para eu ter uma introdução, entender realmente como era, Uhum. entender um pouco do mercado de trabalho, porque, tipo, nenhum curso te dá uma ideia do mercado de trabalho. Uhum. Aham. Trabalhei em algumas marcas, trabalhei na Contém Grama, trabalhei na NYX, trabalhei na MAC. É, Tudo isso como ainda CLT. Tipo, todas como CLT, tá. ainda tentando entender, assim, na minha cabeça, eu nunca curti muito trabalhar em shopping, porque, né, assim, é realmente muito desgastante, mas Uhum. aquele era o caminho, o primeiro caminho que eu enxergava. Tá. Depois disso, saindo disso, falei assim, eu gosto muito, ainda gosto muito de moda, né? Tenho essa vontade de voltar a trabalhar com moda, mas como maquiadora, e gosto muito de cinema. E queria trabalhar com cinema nacional. Foi aí Uhum. que eu entrei no cinema nacional, isso já como freela. E como que foi essa transição? Como que você viu? Tipo, Essa agora oportunidade, assim. melhor eu sair do CLT e ir para o freela. Então, tem a grande coisa de quem tá no CLT de não ter coragem de sair do CLT. Porque o CLT te dá uma estabilidade Uma que estabilidade e o uma freela segurança não. que você não imagina. Tipo, você tem Uhum. aquele dinheiro certo do mês. Por mais que suas contas sejam maiores do que aquilo, você Você tem. sabe que vai cair aquilo. Você vai dar um jeito de se Uhum. sustentar com aquilo. E aí eu fui desligada da última empresa, que pra mim foi assim, fiquei triste porque eu fui desligada, eu adorava a empresa, mas fiquei feliz pelo fato do tipo, bom, agora que eu tô aqui fora, é a hora de eu tentar. E aí Aham. eu tinha uma grana e tudo mais, eu fiz um investimento dentro da minha maleta, porque é isso, se você vai trabalhar com cinema, você precisa de coisas muito Cara, eu específicas. sempre tive dúvida É, nisso. como que Como é? que monta uma maleta de maquiagem, assim, pra Sim. trabalhar pros outros, né? Putz, você vai ter que ter diversos tons de pele de base, Sim. corretivo. Uhum. Você vai ter que ter algumas sombras e tudo mais. E aí entra o grande lance. Para onde você vai querer trabalhar? Você vai trabalhar com social, maquiando, formanda, madrinha, essas coisas? Uhum. Aí você vai direcionar a sua maleta pensando mais ou menos nisso. Tipo, aí você vai ter uma gama maior de sombras, você vai ter uns glitters diferentes, essas coisas que as pessoas que vão usar no social. Agora, para o cinema, você vai ter que ter bases muito mais específicas, Uhum. tipo, que tem algumas bases que tem tecnologia para HDTV.
Ah, Pra tá. 4K. Então, é tipo assim, você vê aquela pele linda, maravilhosa, você não vê a textura, porque tem uma tecnologia aí. E é outro tipo de base. Aham. Tipo, normalmente, quando eu tava investindo na minha maleta, só tinha base gringa. Hoje em dia, a gente tem até algumas tecnologias já dentro do Brasil. Mas antes Aham. era só base gringa. Aí você vai trabalhar com moda, você vai ter que ter um pouquinho da parte do cinema, um pouquinho da parte do social, porque aí você vai trabalhar com uma coisa um pouco mais lúdica, assim. Então, é isso, tipo, o básico pra você montar uma maleta. Você vai ter que ter as bases, você vai ter que ter os tons de batons, assim, mais coringas que você consegue fazer, Aham. paletas de sombra, as neutras e algumas coisas coloridas. Aconselho até não investir tanto em colorida no começo, porque não é todo mundo que usa. E aí você vai, às E é vezes muito você não tem, específico, né? é muito específico e às vezes você não vai ter tanto dinheiro pra investir. Então você pode investir no mais básico. Pincel, hoje em dia, graças a Deus, as marcas têm pincéis mais acessíveis, então a gente consegue comprar uma gama muito grande de pincel. Aham. Skincare também, você precisa comprar alguns skincare. Assim, você tem que comprar a limpeza de pele, preparação de pele, a base, alguns blushes, batons. E, assim, basicamente isso. São esses 5 passos, assim, que você vai começar a investir. E aí, trabalhando, você vai descobrir realmente o que você precisa. Porque é só trabalhando que você entende o que que funciona e o que que não funciona. Pra onde que vai? Até porque, tipo, até Exatamente. vai entrando na TV, cinema, até o tipo do filme, o tipo da série, o tipo das coisas pode mudar o tipo de Exatamente. maquiagem, né? Já tive, já. Sim, se é de época, por exemplo, né? Exatamente. Tipo, de época, você vai precisar, inclusive, investir em peruca, né? Ah, Isso. Óbvio que a produção, ela vai te dar um orçamento pra você investir, mas é isso, você Ah, precisa tá. investir em peruca. Ou Aham. se for alguma coisa de efeito especial, tem maquiagem de efeito. A maquiagem de efeito não é mesmo da social, nem da de moda, É nem. uma coisa É, totalmente específica. exatamente. Ela é que é tipo aquela coisa de assim. caracterização, isso. Isso. E aí você, tipo, vai mexer com silicone, com látex, Mas tipo, aí, por exemplo, coisas. isso é seu ou é a produção que, enfim, Se é tem uma lá pra exigência da você usar? produção, ele vai te dar um orçamento e você Ah, vai lá tá. e vai comprar Entendi. essas coisas, assim. Uhum. Mas, óbvio, pra você pegar, tipo, um trabalho e falar assim, eu tenho tal trabalho, eu vou querer fazer, sei lá, uma prótese, quero que você faça. Aí você vai ter que ter o material. Então, é bom você já ter isso investido. Se você for trabalhar com efeito especial, já tenha uma Pra não parte perder também investida. uma Aham. oportunidade, né? Exatamente. Você já Porque tem ali. pode acontecer do dia pra noite e você Uhum. tem que se programar tudo e vai demorar muito mais. Sim. Exatamente. Aí o orçamento que você vai mandar, obviamente, é um orçamento que cubra o valor Aham. desse investimento de alguma forma. Não Entendi. o total, mas tipo, você fala, ó, vou trabalhar, fazer isso, então eu tenho esse orçamento. Sim. E aí as formas de se cobrar também para cada campo é muito diferente. Tá. Olê, assim, voltando na parte da maleta, acho que mais nessa parte, né, Uhum. social e tal, você consegue fazer parcerias com as marcas? Como que funciona, por exemplo? Que nem você precisa de 20 tons de base. Você consegue, tipo, chegar em alguma marca, ou a marca, enfim, chegar em Tem você algum projeto e pra. existe isso? Tudo depende. Quem trabalha muito com as mídias vai conseguir isso muito mais fácil, né? É. Tipo assim, tem alguns maquiadores que também trabalham como influencer, então, logicamente, eles vão ter esse acesso, as marcas vão estar mais interessadas porque ele vai Aham. produzir um conteúdo. Eu sou uma maquiadora que não trabalho muito fazendo conteúdo, porque, sei lá, ainda não me sinto à vontade com esse tipo de trabalho, né? Porque é Aham. isso, vai agregar mais um trabalho pro meu trabalho. É, Sim. sim. E aí tem algumas assessorias, tem assessorias de maquiagem, de beleza, tem assessoria de moda. Tem algumas assessorias que elas vão olhando os seus trabalhos, e aí que é interessante você fazer uma pessoa que tem muitos seguidores, Aham. um ex-BBB, uma atriz, um ator. É interessante você fazer porque essas assessorias vão estar de olho exatamente no perfil dessas Pra pessoas. pegar como portfólio também. E aí fala assim, bom, então eu vou entregar, vou mandar para essa pessoa para você testar. E aí você faz, sei lá, um vídeo, você agradece, essas Aham. coisas. Que recentemente isso começou a acontecer comigo, assim, tipo, Ah, que Ai, que uma legal. vitória, legal. né? Depois de 12 anos aí na Sim. correria, aconteceu. Aham. E como que você entrou assim nesse caminho assim? O que que foi? Teve algum marco assim que você falou assim, foi esse trabalho que, por exemplo, me colocou pra dentro desse ramo aí de TV, de TV, cinema, cinema. ou não, assim, você foi tipo, como você chegou até lá? Você manda o seu currículo? Sei, Como que sei como funciona chega. isso? Foi assim,
pra TV, como, assim, eu já tinha decidido na minha cabeça. Eu quero trabalhar ou com moda ou com cinema. Aham. Porque eu já tinha trabalhado com social, já tinha trabalhado dentro de loja. Eu falei assim, não é exatamente isso que aquece meu coração. Que eu falo, nossa, eu vou fazer isso, não sei pela minha vida inteira, mas pelos bons anos. E quando eu saí desse meu último CLT, eu falei, bom, como que eu vou entrar no cinema? Aí eu comecei a pesquisar alguns maquiadores de filmes nacionais que eu curtia, comecei a procurar em rede social, comecei a mandar. Você manda uma mensagem falando que curte o trabalho, que você quer estagiar. E aí, dentro, por exemplo, dentro do cinema, você Aham. tem vários cargos. Você tem o estagiário, o quarto assistente, o terceiro, o segundo, o primeiro e o Porque é uma equipe bem maquiador. grande de Dependendo do maquiagem. filme, é muito grande. E fui tentando, fiz alguns testes com alguns maquiadores, fiz alguns trabalhos e fui fazendo contato com algumas pessoas também, assim, sei lá, a vida foi trazendo Um pessoas do cinema. networking. Tipo, fui fazendo amigo, eu trabalho com alguém que é do cinema, eu vou te colocar em contato e as pessoas vão começar a indicar, assim. É muito de você se colocar disposto para maquiadores grandes, porque eles sempre vão precisar, dependendo do trabalho que eles vão fazer. Às vezes eles precisam de, sei lá, 30 assistentes, assim, tipo, Aham. dividido por unidades. E aí você pode ter essa chance. E acho que é isso, é se colocar, acho que é essa parte mais fácil, se colocar ali disposto. E também, se você conhecer pessoas que estão na área, você também fala assim, ó, se você souber de algum Aham. trabalho, se você souber de algum profissional que está procurando, porque é isso, os profissionais vão se falando. Aham. É muito importante, né, o networking, assim, para Muito, todos os ramos, mas sim. no caso, assim, de freelas, acho que é mais ainda, Muito, né? muito. Você só, assim, eu falo, você só trabalha se você tiver alguém conhecido. E isso é Aham. verdade, assim, porque por mais que você tenha um portfólio ali, as marcas olhem e gostem, com certeza elas vão te chamar. Mas se tiver alguém, Que sei lá, já um fale, fotógrafo, alguma né? coisa, você fala assim, ó, tem uma maquiadora boa. É Aham. óbvio que ela vai ir mais na indicação do que ela pegar e falar, esse portfólio tá bom. Acho que eu vou Sim, arriscar. A indicação é E sempre também melhor. porque com a pessoa confia, certeza. né? Se a Exatamente. pessoa me passou, uma pessoa de confiança que me indicou uma pessoa, eu confio nela também. Uhum. Exatamente. Então entra muito nisso. Sim. Olê, e essa questão de portfólio? Hoje em dia é o Instagram. É o Instagram. Tanto que E na minha cara ninguém vê mais no meu Instagram. É é só só trabalho. profissional. Só profissional. Acabei fazendo isso. E é realmente bastante importante. O que que você, assim, uma dica, assim, vai, que você acha muito importante a pessoa ter no portfólio de beleza? Cara, você tem que decidir o que você quer fazer. Tipo, se você for fazer que nem eu, que você É. trabalhou, né, no cinema, trabalhou Aham. na moda e quer ficar na moda, você pode fazer seu portfólio, começar seu portfólio mais com cinema e tudo mais. Mas o importante é você decidir o que você vai fazer e começar a produzir. Você pode produzir com um amigo. Isso é muito legal. Assim, eu tenho um amigo fotógrafo que também tá começando, ou que você pode ir lá e falar assim, vamos fazer um autoral. Você vai lá e faz um autoral. É importante você Aham. difundir as suas ideias, né? E mostrar a sua criatividade e tal, porque a maioria dos trabalhos que hoje em dia, assim, a gente faz, que eu faço, é muito assim, aquela coisinha água e sabão e o cabelinho amarradinho, né? Então, você não consegue mostrar a sua Ah, criatividade nem entendi. a sua capacidade. Aham. Então, se você vai lá e faz autorais com várias pessoas, tipo stylist, diretor de arte, fotógrafo, isso é super importante, assim, é o autoral e tal. É um investimento, você vai acabar Sim, gastando tem uma um. grana para investir Sim. nisso, mas isso é importante, assim. Decida suas ideias e vai lá e faz as fotos, faz vídeo com as pessoas que você conhece. E, por exemplo, essa parte burocrática, né, dos freelas, como que funciona? Tipo, abrir CNPJs, nota fiscal, como que funciona isso? Como que foi isso pra você? Você já entendia, assim, do Não, foi uma assunto? loucura. Foi uma loucura. Eu lembro que a primeira vez, é triste de falar isso. Eu lembro que a primeira vez que eu tive que fazer o tipo imposto de renda do Aham. MEI, eu falei, meu, que Nem ódio que eu sei vou ter que fazer. fazer. Isso, não sei fazer É porque a gente isso, não é né? ensinado a fazer essas Não, coisas, né? isso que é
principal coisa, tipo, sei lá, cursos técnicos, cursos de maquiagem, eles precisam pelo menos dar uma base pra isso, porque isso é muito É, A importante. base do negócio, né? Porque Pô, você vai ter que, assim, eu falo que eu sou a minha empresa, eu e minha maletinha. aham, É isso que consiste a minha empresa, né? sim. Então, tipo, eu lembro que quando eu tive que fazer a primeira vez, eu abri um tutorial lá, assistia, tipo, acho que uns 10 vídeos no YouTube. Eu falei assim, cara, acabei de me formar em RH, contábeis aqui, ó. Já sei fazer tudo, mas isso eu tive que fazer sozinha, porque Sim. aí você vai perguntar para um contador, a maioria dos contadores não querem fazer as coisas do MEI, porque o MEI ele é simples, sim, ele é é porque ele não é simples, obrigatório, né? Aham. e tipo, é para você fazer sozinha. E Uhum. aí você pede para um contador, ele vai ter que gastar um tempo te Sim. explicando. Nem todos os contadores dão assessoria para isso, então eles já Aham. indicam outras pessoas. Aí algumas assessorias que você vai fazer te cobram um valor que você fala assim, putz, eu sou meio assim, se realmente tá difícil esse mês de trabalho, eu não vou conseguir pagar essa assessoria e tal. Aham. Então é tipo, é meio desesperador, mas acabei descobrindo tudo sozinha. E hoje em dia você que faz É o que tudo faço. sozinha, não tem Mas contador. você, Não tem contador. quando você pega um trabalho, é você direto com a pessoa que tá te contratando, ou tem uma agência nesse meio, tudo Não. intermediando? Não, existem agências que Uhum. fazem isso, mas eu ainda não estou nesse momento, assim, espero que em breve eu tenha uma agência para trabalhar, mas eu faço Aham. tudo, tipo, o Aham. contato com o cliente, a Não, não digo troca. uma, tipo, uma agência sua, mas tô dizendo assim, às vezes tem uma assessoria que tá trabalhando Não, ali com, cuidando exatamente. dessa parte. Aí eles fazem essa intermediação, ou tipo, Não, não, dane-se você que não. corre Ele atrás. vai chegar assim, se o cliente tá querendo pela agência e a agência vai vir falar comigo, eu vou fazer a parte que uma agência faria pra Ah, mim, tá. sabe? Então eu vou passar tudo, vou fazer todos os valores, vou combinar a data de pagamento ou aceitar a data de pagamento que eles vão fazer. Eu vou ter que resolver, sim, basicamente tudo, tudo E mesmo. como que cobra um freela? É. Como que cobra, tipo, Ai, isso, gente. assim? É, sei lá, porque, vai, por exemplo, eu vou lá e eu coloco o quanto que eu usei de massa de farinha, não sei o quê, mais ou menos uma base de quanto eu pago de aluguel. E você, como que você fala assim, ah, custa tanto? Primeiro você vai entender há quanto tempo você está na área, quanto você investiu, tanto em Uhum. curso quanto material, e também pensar quanto tempo você demora para fazer aquilo. Se vão te contratar por 12 horas para fazer, e aí também você vai entender o que o cliente quer, né? Porque o cliente ele vai querer, sei lá, um castelo no cabelo da cliente, mais 10 delineadores, 10 cílios, você vai falar assim, bom, vou cobrar por isso, né? Aham. Sim. Tem a Sindicine, que é o sindicato de cinema, que tanto para cinema e publicidade, que eles têm uma tabela que isso ajuda a gente seguir mais ou menos o valor do mercado. Que é praticado em mercado, tá? A gente entende ali mais ou menos, mas isso não funciona muito para moda, que é mais a área que eu tô hoje em dia. Então é assim, a gente entender onde você está no mercado, quanto você já investiu, fazer uma pesquisa também com seus amigos que estão nivelados mais ou menos no seu mesmo momento de Aham. trabalho e, assim, cobrar essa média, assim. E entender também o que o cliente quer. Então, eu tenho uma média para trabalho simples, e aí eu vou entendendo o que o cliente quer, aí eu vou Agregando. aumentando ou diminuindo. Também Entendi. vou entender. Normalmente, todos os trabalhos são 12 horas, então eu já coloco esse custo dentro das 12 horas. O Uhum. transporte também, eu já coloco nesse custo para eu não ter o prejuízo do transporte, né? Porque às Sim. vezes você vai chamar um carro de aplicativo, tem dia que tá R$ 12, tem dia que tá 89 Sim, para sim. Sim. você andar 2 quarteirões. Então, você tem que colocar essa média para você não ter uma margem de perda muito grande. E como que é o seu dia a dia, Lê, assim, normalmente? Tipo, você não tem... Na verdade, você monta, né, a sua agenda, mas é uma coisa bem dinâmica, né? Sim, vou depender muito da quantidade de trabalho. Tem semanas que eu tenho muito trabalho, tem semana que eu tô assim, não tenho nada pra fazer, vou limpar a casa, vou, sei lá, mexer no meu portfólio. Aham. A rotina dentro do set, normalmente a gente chega no set, a gente chega realmente bem cedo, às vezes é Uhum. 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, pra conseguir sair às 6 horas da tarde, né? Pra dar esse tempo de 12 horas. Aham. A gente toma café, tem mais ou menos 2 horas de camarim para preparação de cabelo e maquiagem. Aham. E depois a gente vai seguindo com o shooting, com o filme, sei lá, esse tempo todo. Dependendo do que o cliente quer também, a gente tem as pausas
para algum tipo de retoque ou fazer alguma coisa diferente na maquiagem ou no cabelo. No geral, é assim, é bem tranquilo. Aham. A maioria das vezes passa do horário de 12 horas, o que é bem desgastante, e as pessoas têm que saber disso. Óbvio que é uma sacanagem das marcas, porque eles fecham 12 horas e tudo mais. Não das Mas marcas, e mas aí, o assim, que às vezes passa, você, tipo, tudo isso é conversado recebe... com o cliente, com as Aham. agências. Então, tá aí, tá aí uma coisa ruim de ser freela, Você tem assim. que desenvolver um poder de negociação também com isso, né? Exatamente, né? Porque E senão você isso foi acaba ficando pra trás. isso é uma coisa que eu não tinha. Nunca tive, assim, o poder de negociação eu aprendi trabalhando, assim, acho que nos últimos 3 anos eu tive um crescimento bem grande em relação a isso, que eu fui entendendo realmente como as coisas funcionam, assim. Uhum. São 12 anos dentro dessa área de beleza, mas que eu tô freela, eu acho que faz 6 para 7 anos. Então, assim, é curto o período e eu tô aprendendo isso até agora, assim, como negociar, como falar com o cliente, como Aham. cobrar essas coisas, assim. É bem. E como que foi fazer a série da Abby? Ai, Você fez, eu gente. acompanhei pelo seu Insta e foi muito Sim. legal. Eu vi que você gravava de madrugada, não era? Era de que Sim, era isso, que era de madrugada, sim. tudo. Me conta aí como que Conta foi a tudo. experiência de estar lá. Foi, assim, uma das experiências mais incríveis da minha vida, assim, É. super enriquecedor. Porque a série tem uma estética, meu, Nossa, maravilhosa, né? E Sim. isso faz boa parte vem da maquiagem. exatamente. Tipo, cara, o legal dessa série é que a gente trabalhou as belezas dos anos 20, 30 e até os anos 2000, assim, foi Sim. muito divertido. Então, era muito dinâmico, tudo que a gente fazia era muita loucura. Eu fiquei mais ou menos 6 meses fazendo essa série, porque na verdade eu fiz o final do filme, Aham. eu entrei no final do filme, fiz mais ou menos um mês, isso de freela mesmo, e aí depois a maquiadora que me convidou, que é a Simone Batata, ela me convidou pra fazer a série e aí a gente ficou mais 5 meses fazendo, que foi, tipo, sensacional, assim, me agregou muita coisa, assim, aprendi a trabalhar de várias formas, E várias abre muitas maneiras. É. portas. Você Abre, conhece bastante gente, né? conhece bastante gente, mas as pessoas elas gostam de ver essas coisas assim de televisão. Elas acham importante você trabalhar com uma pessoa que é famosa e tudo Que tá na mais, mídia que e Aham. tá na tal. mídia. Então, isso as pessoas elas olham e falam assim: caramba, Ela ela tá aí, trabalhou tá lá. fazendo. Isso é muito legal, assim. Quem tiver oportunidade, eu falo, faça. Faça Aham. porque é importante você fazer algo, assim, por mais que você Aham. fale assim, putz, eu não quero trabalhar com cinema e televisão. Ótimo, mas você fez, assim. Sim, para estar no portfólio, né? É algo importante. Eu acho que na real você não precisa nem para estar no portfólio, porque tem gente que vai realmente escolher uma coisa e não vai querer abrir espaço para as Uhum. outras. Mas é pelo fato de você saber e falar assim, eu realmente gosto disso ou eu realmente não gosto disso. Se sentir na experiência do Sim. negócio ali, né? Exatamente, porque eu contei para vocês o dia a dia de um set de mais ou menos de fotografia. Um Aham. set de filmagem, ele é parecido, mas aí ele tem uma coisa, assim, dependendo do dia, você vai começar nos anos 20, aí você vai para os anos 80, e de repente você está nos anos 50, e no final você vai terminar nos anos 2000. Imagina, você produzir figuração, elenco para isso, vai, volta, Aham. corre para cá, corre para lá. Às vezes você tem dois lugares gravando, então você precisa dividir equipe. Tipo, é realmente muita loucura. Muito gostoso. E essa parte, assim, de beleza, o cabelo, a maquiagem, ela vem de uma instrução do stylist, do figurino? Ou Ou você que não? cria. Ou a própria equipe de beleza cria isso? É. Se for na moda, normalmente tem. Ou o cliente decide, ele escolhe. Quando é trabalho pequeno, o cliente decide, escolhe. Se tem um diretor de arte, o diretor de arte ele vai montar essa estética, e aí tem alguns profissionais que vão chamar a gente pra falar assim: ah, vamos discutir, vamos montar, Uhum. eu quero saber como que a gente faz, o que que você acha, junto com o style também. Tipo assim, a parte artística fica com direção de arte, styling e cabelo e maquiagem, que é a beleza. Aham. Então, normalmente a gente constrói junto, obviamente, com a leitura do que o cliente quer, né? Aham. E Tá. a incerteza de lidar com freela? Porque um dia você tá trabalhando muito, O no outro outro dia você não. tá trabalhando nada, outro dia você tá trabalhando num evento pequeno, outro dia num evento enorme. Como que é lidar com isso? Porque como que você se organiza? Uhum.
Eu acho que no começo eu era muito desesperada, assim. Tipo, eu fazia um trabalho, chegava e falava assim, que bom, eu fiz um trabalho. Depois eu falava, meu, e agora? E amanhã o que eu vou fazer, né? Hoje em dia eu já sou um pouco mais tranquila. As coisas vão aparecendo. O mercado, ele tem um tempo. As coisas, assim, tipo, você vê que elas são cíclicas. Tem meses que você vai ficar com menos trabalho. E aí também é importante a gente ter um planejamento financeiro e ter um caixa. Assim, eu acho que todo mundo que é freelance tem que ter um caixinha. Você tem que criar mesmo como se fosse uma empresa. Você tem que Aham. deixar o seu caixa para aquele mês que teve poucas vendas. Exatamente, você tem que fazer isso, porque eu, assim, a gente teve pandemia agora, né? Uhum. Eu, pelo menos, fiquei 4 meses em casa, tipo, desesperada. Óbvio, acabei me recriando dentro disso. Aham. Aham. Mas, assim, é importante você ter um caixa, óbvio, tipo, assim, tô um tempo sem trabalho. Vai lá conversar com um amigo que é estilista, fala assim, e aí, amigo, tá tendo trabalho? Qualquer coisa me Sim. indica, me chama aí, não sei, porque dependendo do cliente, também tem aqueles clientes que são cíclicos, né? Que você fala assim, eu faço uma campanha em janeiro, depois de 2 meses eu faço outra Sim. campanha, depois de 2 meses, você vai tendo seus clientes fixos também, né? Uhum. Que hoje em dia me dá mais tranquilidade, porque é isso. Eu tenho alguns clientes que já são fixos, então vai de tempos em tempos eles vão me chamando. Então você Sim, vai se você já organizando sabe. também com isso, Aham. Uhum. vai ficando mais tranquilo. Olê, e a pandemia? Como que foi isso pra você? Como que impactou? Foi, Porque, né, foi horrível. Foi, conta um pouco. foi terrível, assim, porque eu não tinha mesmo, assim, maquiadora. Não tem de onde você trabalhar à Porque não dá distância, nem pra né? você falar assim, pô, tá difícil pra mim, não consigo cinema, não consigo teatro, mas consigo formatura. É, Não, não, não tinha Não, porque não não, nada. porque não tinha. tinha nada. Hum. Tanto que aí, eu não sei se vocês sabem, mas eu fiz um delivery de Ah, risoto, que é a Ah, sim, risoteria, lembro. sim, sim. que deu super certo, assim, tipo, eu, meu nicho era o pessoal do bairro ali, Santa Cecília, Higienópolis e região. Fui divulgando, tem alguns grupos de Facebook, que a galera, sei lá, colocava, tipo, ai, gente, tô precisando de encanador, tô precisando de não sei o quê, ou tipo, Aham. fiz um trabalho com fulano de tal e foi ótimo, deixa aqui a Aham. recomendação. E lá as pessoas se recomendam e procuram trabalhos. E aí eu fiz a risoteria com a minha esposa e, tipo, deu super certo, assim. Aí eu descobri também que esse ramo de alimento é um Aham. ramo, tipo assim, que rola as coisas de um jeito, sei lá, tem uma dinâmica muito diferente, né? A gente ficou acho que uns 4 meses com a risoteria. E depois a minha vida como maquiadora foi voltando. Voltou. E a dela de TI também foi voltando. E, tipo, não dá pra você trabalhar com comida que tem uma carga horária muito extensa pra você fazer 1 milhão de coisas. Uhum. E Sim. ainda trabalhar com maquiagem, assim. Aí foi o momento que eu deixei risoteria, mas, tipo, foi a forma que eu me virei, assim. Não, Algum legal, momento. você criou um negócio, né, pra Foi. passar essa. Infelizmente não foi na área da beleza, mas também não É, tinha. Na não área da tinha Deu, beleza não como, tinha né? como, a não deu ser medo esse negócio de mexer em alimentação, porque é um Nossa, mercado muito. tenebroso, né? Muito, Ele parece muito que é muito mesmo. mais fácil de De fora do que de fora. Só de dentro. fora, que ele é muito mais fácil. Nossa, tipo, aí eu tive que descobrir também como que eu vou calcular pra vender a comida. Eu É, falei, sim. gente, lá fui eu de novo na internet, falei, deixa eu assistir esses 10 vídeos aqui novamente. Em várias faculdades pelo YouTube, né? Nossa, várias. Ó, Sempre. obrigada, YouTube. E como que foi isso daí pra você? É, por algum momento você pensou assim, tipo, vou desistir? Tipo, ah, meu, nem vou voltar pra área da beleza, ou vou continuar tentando tocar alguma coisa de alimentação. Passou por algum momento que você falou assim, putz, acho que eu tenho que rever meus conceitos aí, assim, nessa trajetória? Ah, eu acho que, num geral, assim, todas as pessoas que ficaram paradas tiveram esse momento de pensar que, será que é realmente isso que eu devo fazer? Será que eu não tenho que pensar em alguma coisa mais dinâmica para caso isso Uhum. aconteça de novo, eu fique mais tranquila? Aham. Mas são alguns anos construindo essa carreira, assim, e, tipo, nessas vários lugares que eu passei, eu já sabia exatamente o que eu queria. Óbvio que não é algo que eu não posso um dia escolher outra coisa e fazer outra coisa, mas de fato eu quero fazer dar certo essa coisa de maquiagem. Então foi legal trabalhar com comida, deu um retorno legal também, que eu falei, caramba, dá um retorno, pode ser uma opção, mas eu falei, talvez uma opção mais pra frente. Eu quero ainda ser maquiadora, eu tenho os pontos que eu quero chegar, tem as Uhum. coisas que eu quero fazer, tem coisas que eu quero assinar, tem pessoas que eu quero trabalhar. Então eu quero de fato realizar isso.
E eu tava, assim, antes da pandemia, eu tava num caminho, e tô nesse caminho, que tava dando super certo. Então, falei, cara, eu não vou desistir de um negócio, tipo, tem os seus contratempos da vida, mas não vou desistir, eu vou continuar assim. Penso em alguma coisa de comida, mas talvez mais pra frente, sei lá, um dia Agora que me é beleza. aposentar. Agora continuo com a beleza, quero Tá. continuar. E como que é trabalhar com famosos, Lê? Eu vejo sempre que você posta, você trabalha direto com a Mari Gonzalez. Como que Sim, funciona? É um contrato, assim, por exemplo, ou cada evento, cada vez, como que funciona? Porque eu vejo que você é meio fixa com ela, né? eu faço a Mari algumas vezes. Eu tenho uma que eu chamo ela de chefe, ela odeia, a Liege. Ela já tá no mercado há muitos anos, ela é muito grande, eu dou assistência pra ela. Tem esse lance também, tipo, eu faço meus trabalhos, mas eu dou assistência pra uma pessoa que tá num lugar que Aham. eu quero também chegar, assim. Ah, sim. Que é uma coisa que, assim, todo mundo que for trabalhar com maquiagem pra moda, dar assistência é muito enriquecedor e muito importante. Acho que é o jeito mais fácil de Aham. entrar nessa carreira. E a Liege, às vezes ela tem muitos trabalhos, e aí ela vai direcionando eu e os outros assistentes Ah, para fazer as coisas. Então ela me indicou para Mari, a Mari aham. ficou super confortável. Ela é um amor de trabalhar, super fácil de trabalhar, gosta de moda, gosta de coisa diferente, então, tipo, também uma delícia de trabalhar com ela. E aí, assim, ela vai chamando, tipo, ai, tem um evento, às vezes, aliás, Uhum. não pode. Então, ela vai me direcionando. Tem algumas outras pessoas também, algumas assessoras também que veem assim, você trabalhou com a Mari, trabalhou com fulano de tal, tem outra pessoa que você quer fazer, quer conhecer, aí Aham. elas vêm e chamam. Vai mais ou menos assim, tipo, o portfólio, o Instagram, ele Aham. tem uma visibilidade muito fantástica, assim, pra Sim. Sim, gente. a gente acha que ninguém tá olhando, mas tá todo Tá mundo todo mundo olhando. É. olhando. Então, assim, às vezes a assessora tá lá, ela trabalha com 1 milhão de artistas, vê Uhum. que um artista que tá dentro da assessoria dela trabalhou com fulano de tal, e fala assim, preciso fazer outra pessoa, maquiador de São Paulo, vou Já mandar um vai. orçamento, vou ver como é. E é Aham. Aham. isso, se a pessoa que você fizer gostar do seu trabalho, gostar de você, aí é uma coisa, se a pessoa tiver muito evento, você vai trabalhando sempre com ela. Sim. Entendi. E hoje em dia, você ainda faz pessoa, tipo assim, pessoas anônimas? Ou não? Já não faz? Tem algumas clientes, sim. Tipo social, assim, né? É. Eu tenho algumas clientes que eu não abandonei, gosto Aham. muito de fazer elas, assim. Sei lá, teve alguns meses atrás que eu fiz um casamento, que é de uma dessas clientes, mas o meu foco é mais pra moda e publicidade, assim. Tá. Eu não me invisto tanto nessa carreira de social, até Uhum. porque é um outro tipo de nicho. Então, assim, também não dá pra jogar em todos os nichos, que aí Aham. fica meio complicado, que fica muita coisa pra Atira você pra todo fazer. lugar, acaba É. não acertando nada, né? Exatamente. Então, hoje em dia eu foco muito mais nisso, assim, mas, sei lá, se tiver alguém que gosta do meu trabalho, quer me chamar e tudo mais, se eu Aham. tiver o tempo, se eu tiver agenda, eu vou Você lá e faz. faço tranquilamente. Tá. Olê, e assim, a dinâmica, você falou, por exemplo, a equipe é grande, então tem 4 assistentes e tal. E como que é dividido isso? Tipo, o que que o assistente um faz, o dois, enfim, eu não tenho a menor ideia mesmo. O maquiador que te contratou, vamos Uhum. dizer assim, ele vai te direcionar porque ele precisa. Às vezes ele vai contratar alguém que gosta, que é muito mais ágil na maquiagem, e outras pessoas que são muito mais ágeis no cabelo, porque também Uhum. tem isso dentro do mercado nacional. Os outros mercados fora do país não são assim. Você tem um beauty artist, que é o de beleza, Aham. e o que faz o cabelo, que é Ah, só hair. tá. Aqui no Brasil, Tipo a mesma é a mesma pessoa, pessoa. porque, né, a Aham. galera quer dar aquela economizada, então a gente acaba fazendo tudo. E aí ele vai direcionando o profissional, tipo assim, preciso de trocar a maquiagem dessa modelo e fazer o Uhum. cabelo dessa. Aí ele vai direcionando, assim. Não tem muito. Isso dentro da moda. Uhum. Dentro do cinema, tem algumas coisas que, tipo assim, tem a parte burocrática, que aí a pessoa vai escolher, fala assim, se você é bom nessas partes burocráticas, eu vou pedir pra você fazer o meu financeiro, ou o profissional faz o próprio financeiro, assim. Aham. Aham. Mas é muito dinâmico, assim, não tem algo muito, falar, você foi contratado pra isso, isso, isso. Que é esse grande lance, assim, às vezes a pessoa fala assim, eu vou fazer maquiagem
vou ficar lá, super chique, fazendo maquiagem. Você vai chegar lá, às vezes você vai só ficar secando o suor da pessoa, assim, sabe? Só que, tipo, você fala, nossa, coisa chata. Tem dia que é essa dinâmica, tem dia que é outro tipo de dinâmica. Como todas as Exato. profissões, É, né? Não adianta. exato. Bom, mas a pergunta desse podcast. Cafezinho, dona Lena? Por favor. Vamos brindar aqui, que o papo é bom, mas é a hora do cafezinho. Aí. Bom, a gente voltou Olê, aqui no cafezinho. Olê, e como que é? Eu tenho visto, né, gente? Eu acompanho muito ela. Só no Instagram, acompanhem também. Eu tenho visto que você tem feito várias capas da Bazar. Como que é isso de trabalhar com grandes mídias, né? Essas capas, isso eu sempre falo para todo mundo, essas capas ainda não são assinadas 100% por mim. Eu ainda tô Aham. como assistente dessas capas, Sim. Uhum. que pra mim é, sim, é incrível, né? Tipo, normalmente quando a gente entra nesse mercado de moda, a gente quer muito fazer É capa o de revista, sonho, né? Você fala assim, né? gente, ai, eu tenho uma capa com meu nome, né? Tipo, então, ainda caminho para que mais pra frente eu vou assinar essas Aham. capas e tal. E aí chega exatamente como pessoas famosas que eu faço chegam. Aham. Ou os assessores falam, mostram e convidam. Uhum. Ou até mesmo o próprio artista gosta do seu trabalho, quer fazer isso com você. Então ele fala assim: Aham. ah, então eu vou exigir tal maquiador. Às vezes as revistas também estão de olho, isso, tipo, é óbvio, você tá ali postando, a galera da revista tá sempre de olho, então Sim. estão de olho no seu trabalho, então aí eles vão também te convidar para fazer as capas, assim. Uhum. Sim, gira mais ou menos em torno disso. E óbvio, se você tiver dentro de uma agência, né? Essas agências que tem stylist, maquiador, diretor de arte, fica um pouco mais fácil, porque os agentes, eles já estão no mercado há muito tempo e eles já têm esses contatos, então eles vão te Te colocar, direcionar. te direcionar para Uhum. isso, né? Vão ver qual que é o melhor dentro do seu estilo, falar assim, ó, acho que isso é interessante para você, Uhum. né? E você pensa em expandir para, tipo assim, começar a você direcionar essas equipes? Tipo, você começar a pegar e começar a criar a sua própria É. equipe? Ah, É uma coisa sim, que você pensa? sim, assim, agora eu tô pegando mais trabalhos autorais meus, assim, com algumas marcas. E aí eu vou, assim, dependendo do lugar, eu venho, chamo uma assistente. Tento Uhum. sempre ter uma assistente mais fixa, né? Porque aí a gente já vai aprendendo a trabalhar juntas, ela vai entendendo o que eu quero, eu entendo como ela trabalha, fica muito mais dinâmica. Mas assim, é questão de crescimento, assim, conforme você vai crescendo no Porque você tem que mercado. trabalhar você como se fosse uma empresa. Você tem que Sim. ir abrindo os Uhum, leques. exatamente. E acho que tem um negócio que na beleza, assim, que eu acho que é difícil você escalonar isso, né? Porque como é uma coisa que você faz, ali Depende de você, é né? Da muito pessoa. difícil. Depende muito da dinâmica Depende do com a que é, pessoa. né, Por isso também. que eu, às vezes, gosto de trabalhar sempre com o mesmo profissional, o mesmo assistente, porque eu já tô entendendo como ele trabalha. Então fica mais fácil pra direcionar ele, tipo assim, ó, faz tal coisa, porque eu sei que você. Tipo, eu sei que você vai conseguir fazer, e eu vou Uhum. lá e faço a supervisão, óbvio, né? Tipo, às vezes é um profissional que tá muito no começo e não vai saber finalizar do jeito que eu finalizaria. Então, eu vou dando essas funções um pouco mais básicas pra ele fazendo e depois de lá eu pego, assim. É uma equipe, né? Tipo, todo mundo Aham. trabalhando junto para que o negócio saia do Aham. jeito que a gente imagina, do jeito que o cliente quer. Sim. Lê, aí assim, agora eu vou te pedir um conselho para as nossas Heleninhas. Um conselho que você gostaria de ter ouvido lá no início, mas ninguém te deu esse conselho. Tá? Estuda sempre, muito, mas muito. E não só a parte de beleza, mas a parte É burocrática De de mercado. importante. mercado é muito importante. Se você quer entrar nesse mercado de cinema, nesse mercado de moda, publicidade, esteja disponível para ser assistente das pessoas. Eu falo que dar assistência foi tipo assim, tá sendo o meu mestrado dentro dessa área, porque eu trabalho há 12 anos, mas eu trabalho com uma pessoa que trabalha
há muito mais de 12 anos. Então, ela já passou por fases do mercado, ela me ensina várias coisas, tipo, isso há um tempo atrás, precisei fazer uma carta de orçamento, para não mandar, tipo assim, segue o valor. Pro cliente, né? Eu fiz falei, meu, me ajuda, por favor, a fazer uma carta de orçamento. E, meu, ela tá ali, ó, no mercado há tanto tempo que ela fez uma carta desse tamanho. Eu olhei e falei assim, caralho, eu pareço profissional com essa carta de orçamento. E é tipo isso, né? Seja assistente de alguém. Aprenda com as outras pessoas. As pessoas que estão no mercado mais tempo, elas têm muito para te ensinar. Tanto de coisas boas, quanto de coisas ruins, que você não quer ser esse profissional e você talvez não queira trabalhar daquele jeito. Não tenha problema em se aventurar em várias áreas. Pode ir para o social, pode ir para parte de treinamento, pode ir para a parte de cinema, pode ir para moda, pode ir para publicidade, mas descubra realmente o que você quer. E não existe glamour nessa área. Na verdade, não tem nada de glamouroso. É bonito o que eu posto das pessoas que estão feitas, mas de glamouroso pra gente não tem muito. É um trabalho, você vai ali, ó, correr bastante atrás das coisas. Ai, Legal. legal. Lê, então, obrigada por ter aceitado, né, o nosso convite. Foi demais ter você Muito obrigada a aqui. vocês pelo Adoramos ter convite. você aqui e trazer Sim. esses ensinamentos de como sobreviver, na verdade, Sim, sendo com os freela, né? freelas, Exatamente. Porque é um mercado totalmente incerto, você não Sim, tem que ir exatamente. lidando ali com o que vai acontecendo no dia a dia. Aí façam terapia pra ansiedade não pegar vocês, Ah, gente. É isso. importante. Porque o trabalho é pesado, né? Porque Porra, muito. justamente são muitas horas. Você depende ali totalmente do tempo que você trabalha. Então, quanto mais horas você tá trabalhando, mais você, né? Exatamente. Maior é o seu orçamento. Mas é isso aí, muito Deixa obrigada. suas redes. Isso, deixa seu. Bom, calma aí, a gente tem um presente pra dar pra Gente, você. calma. Não vamos encerrar sem te dar esse presente. Amandinha? Presente da Ai, Amy Shop. obrigada. E alguns donuts maravilhosos Ai, da gente. Shake. Vai sair bem Melhor daqui. presente, Gata e com a gente. Muito barriguinha obrigada. cheia. Vocês são maravilhosas. Também sou fã do trabalho de vocês, tá? Muito obrigada. Bom, deixa seu Deixa Instagram. seu Insta, Tá, meu Instagram é Let's Weister. Aí- Vai estar, a gente pode escrever lá A gente também. vai deixar Isso, gente, aqui, mais tudo fácil. bonitinho. Eu ainda não tenho TikTok, porque, gente, eu realmente tô ainda me estruturando pra ser uma pessoa consumida pelas redes, mas é isso, gente. Segue lá que eu posto muitos meus Mas trabalhos olha, lá. as redes sociais abrem um caminho incrível. Eu sei, amiga, eu Vai pro sei. TikTok. Vai pra lá, Eu vai pra lá vou, que você não vai gente, se eu vou lá. arrepender. Pois- Gente, vai encerrar aqui. Quem quiser, segue a gente no Insta e no TikTok, @heleninhaspodcast. Pode me seguir também no meu Insta pessoal, que é @itnats. E o meu, @itmens. E esperamos vocês no nosso próximo episódio. Beijos. Beijos.